Sou esposa atípica, um assunto que ninguém fala, só falam das mães. Não é nada romântico tu acordar para trabalhar e teu marido ficar em casa, na insegurança que vai estar sozinho, que vai ter suas crises e eu não vou estar lá para ajudar. Então também o assunto é um lugar que deve nos colocar em evidência, porque não existe autismo leve, ou 2 ou 3. Autismo é autismo. Então temos que ter todo o olhar e atenção para todas essas pessoas. Olá, eu sou a Fabiana Amorim, falo de Correia Pinto, aqui da Serra Catarinense. Sou mãe do Benício, de 12 anos, e da Maria Clara, de 2 anos. Meu filho Benício está dentro do espectro autista. E meus filhos são, sem dúvida nenhuma, o maior amor da minha vida. Benício, aos 4 anos, já teve um diagnóstico de TDAH com TOD. Mas como mãe, eu percebia que ele não se encaixava completamente dentro desses diagnósticos. Em 2020 veio a pandemia, enquanto para a maioria das crianças foi frustrante ficar em casa, né? Para o meu filho foi a melhor época, porque o ambiente estressante dele sempre foi a escola. Com o retorno das aulas, pós-pandemia, meu filho regrediu muito. Não que ele já conseguisse acompanhar como um todo a turma, mas houve uma regressão bem significativa. Então eu pedi para o profissional que atendia que eu queria os testes de descalculia e dislexia. Com a finalização dos testes, veio então o diagnóstico de TEA, DI e TDAH. Então, segundo os profissionais, o diagnóstico errado do TOD camuflou, né, o TEA e a deficiência intelectual, né? Então, mascarado esses transtornos. Então, meu filho, de certa forma, ele foi privado, né, de as intervenções precoces corretas, né? Então, ao receber um novo diagnóstico, primeiro veio o choque, depois a dúvida, será mesmo? Preciso de uma segunda opinião. E aí refizemos todos os testes. Então, mais uma vez, né, veio a confirmação. E embora todos os sinais estivessem ali, na nossa cara, né, digamos assim, a gente não havia percebido. O Benício não suportava barulhos altos, não suportava estar em locais que tivessem muitas pessoas, ele não gostava de buzinas, fogos de artifício, latidos de cachorro, ele empilhava brinquedos, ele tinha crises, a maioria delas dentro da escola, da sala de aula, tinha seletividade alimentar, entre outras características. E aí, então, com a confirmação do diagnóstico, veio a fase do luto e da culpa. Luto porque toda mãe idealiza um filho, né? Um filho padrão, digamos assim. E a culpa, justamente porque todos os sinais estavam ali e a gente não percebeu, que privou ele, então, de uma intervenção precoce, é o que ele precisava. E aí veio a aceitação, e com a aceitação começou então um novo caminho, o caminho das terapias direcionadas. Não que ele já não fizesse, né, acompanhamento pelo diagnóstico de TOD com TDAH. E também começou-se então uma nova fase, uma fase de luta, né, de inclusão também na escola, na sociedade, na própria família, né, diante do novo diagnóstico. Porque aí as peças, de certa forma, começaram a se encaixar. Eu muitas vezes fui e sou a mãe barraqueira, né? Acredito que toda mãe de uma criança, adolescente ou adulto neurodivergente é conhecido como mãe barraqueira, porque a gente vai atrás dos direitos dos nossos filhos, a gente briga por eles, né? E tem que ser assim mesmo. Então, de certa forma, sou conhecida como a mãe barraqueira. E juntamente com outras mães e pais atípicos, há 1 ano e meio fundamos aqui na nossa cidade a AMA Wagner Pessoa, então, que é a Associação de Pais e Amigos dos Autistas. Para que isso? Porque a gente precisa preparar a nossa comunidade para aceitar os nossos filhos como eles são, né? E também prepararmos os nossos filhos para conviverem na nossa comunidade. Meu filho é um desafio diário, sempre digo que é como se a gente tivesse que vencer um leão por dia, mas sem dúvida nenhuma é o amor da minha vida. E tudo que tiver ao nosso alcance a gente faz e fará por ele,
graças a Deus, temos condições, né, de buscar as terapias que ele necessita. E a AMA Wagner Pessoa hoje na nossa cidade vem com esse objetivo de trazer o atendimento especializado para aquelas famílias que não possuem condições, né, financeiras através de um plano de saúde ou até mesmo particular, porque a gente sabe que pelo SUS, né, às vezes acabam demorando até anos para que tenham esse atendimento adequado. E eu sempre falo que o autismo ele nos traz desafios, mas ele também nos ensina a lutar por uma sociedade mais acessível, por uma comunidade mais acessível, por um ambiente mais acessível. Porque o meu filho e a comunidade autista, ela faz parte desse mundo e eles não são um mundo à parte. Gostaria de agradecer então a deputada Luciane Carminati por abrir as suas redes sociais e nos dar vez e voz agora no mês de abril, que é o mês da conscientização ao autismo. Muito obrigada e um abraço a todos. Oi, meu nome é Stefânia Pedroso. Eu tenho um filho autista de 8 anos que se chama Lúcius. E eu vim aqui dizer para vocês uma coisa que aconteceu essa semana e que eu acho que encaixa bem, né, na proposta. Que eu participei de uma roda de conversa com mães atípicas e o tema da pergunta era exaustão e sobrecarga. E aí perguntaram para nós o que causava essa exaustão e a sobrecarga materna sendo mãe atípica. E por unanimidade, que eu acredito que não seja novidade para ninguém, por unanimidade, inclusive minha, foi a escola. Por mais incrível que pareça, a escola, a falta de rede de apoio da escola é o que tem causado maior exaustão e sobrecarga nas mães atípicas. Porque a gente vive numa constante pressão o tempo inteiro, sendo julgada o tempo inteiro. Se você for conversar com uma mãe atípica, você vai descobrir que ela já leu no mínimo uns 10 artigos sobre ABA, comportamentos, como remediar uma situação, como arrumar uma desregulação. E aí, quando chega na escola, ele passa um final de semana maravilhoso, quando chega na escola, desregula. E aí, a primeira coisa que fazem é nos ligar. E aí, vem a sobrecarga, a exaustão, a preocupação, porque se a gente está no trabalho, a gente já olha para o chefe pensando, vou ser demitida, que eu preciso sair. A gente já está fazendo compras no supermercado, porque é aquele momento ali, né, que tá sozinha, a gente já acelera as compras, já deixa de comprar alguma coisa e sai correndo. E eu tô dando exemplo de coisas que aconteceram comigo, de eu estar no banho, de eu estar esfregando uma roupa, de eu estar limpando a minha casa, de estar no estágio a 9 quilômetros de distância e receber ligação da escola. Então eu acredito que eu acredito que se a escola começar a cuidar de quem cuida, se importar mais e parar de julgar mais, porque é sempre o questionamento, mas tem certeza? Nossa, mas eu acho, na minha experiência, que não é bem esse diagnóstico. Então, assim, é uma constante... Estão sempre questionando o diagnóstico do neuropediatra, do pediatra. Estão sempre questionando, porque não parece, principalmente para os nível 1 de suporte, que é o meu caso. Então, eu acho que se a gente tivesse um pouco mais de rede de apoio das escolas, eu acho que metade dos meus problemas se resolveriam. Porque eu passo um final de semana ótimo com meu filho. A gente passeia, a gente brinca, a gente viaja, a gente faz um monte de coisa. E quando ele volta para a escola, é sempre uma preocupação e eu fico aqui o tempo inteiro ligada. É como se eu estivesse numa trincheira de guerra esperando a ligação, esperando o ataque, porque a escola pode ligar e dizer, vem buscar teu filho. Ou saber que ele tá lá e que ele tá muito mal.
porque comigo ele não desregula. Então eu acho que é isso. Eu acho que a exaustão e a sobrecarga materna, ela não se dá pelo autismo dos nossos filhos. Ela se dá pela falta de compreensão das pessoas. Falta de compreensão das professoras da escola, que só sabem julgar, criticar e apontar o dedo, e sempre com o mesmo discurso de fala com ele, tenta conversar com ele, como se nós já não tivéssemos feito, como se nós já não tivéssemos procurado terapia, como se nós já não tivéssemos procurado algum tipo de ajuda. O problema é que a maioria dos nossos filhos, das nossas crianças, elas estão em filas. Filas na PAI, filas na AMA, filas gigantescas, filas do SUS. Então, assim, se o SUS não dá tratamento, a tríade, ela quebra. É escola, saúde e atendimento social. Se as três não andarem juntas, a família está passando fome e ninguém sabe na escola, ninguém ajuda. Aí a criança chega na escola, né, desregula, já vão criticar a mãe. Eu acredito que seja isso. Então, essa é a minha contribuição. Olá, eu me chamo Márcia Fernandes, sou moradora de Dionísio Cerqueira e mãe de um menino de 6 anos chamado Theo Ernesto, que tem autismo, né? Então, falar do autismo é sempre muito profundo, porque é uma bandeira que a gente precisa lutar, batalhar, correr atrás de direitos básicos, de aceitação na sociedade, de respeito, né? E eu gostaria muito que cada vez mais pessoas abraçassem essa causa, soubessem entender, respeitar, né? Valorizar as pessoas com autismo. E também quero deixar aqui um pedido importante para que a gente lute também por mais políticas públicas voltadas à saúde das mães e cuidadores dessas pessoas com autismo, porque a sobrecarga mental, física, emocional é muito alta. E então a gente precisa falar disso também. E dizer que a gente nunca desista, nunca desanime. Se você tem esse diagnóstico na sua família, seja forte e conte aí com as pessoas que estão nesse caminho contigo, nessa caminhada. Que a gente sempre tenha muita fé na ciência, no respeito e no amor acima de tudo. Oi, meu nome é Lucas e você quer saber o que é o autismo para mim? Ele é desafiador. Porque no passado eu passei por algumas dificuldades como bullying nas escolas, preconceito, a sensibilidade sensorial com frio, toque e sons altos, mas não é de todo mal. Eu também tenho mais foco em coisas que eu gosto, como arte, jogos e algumas outras coisas. E eu não sou mais popular da minha escola, mas eu consigo fazer poucos, mas bons amigos. Fui convidada para dizer o que é o autismo na minha vida. O autismo na minha vida, ele foi e permanece sendo libertador, porque eu sou autista adulta com diagnóstico tardio. E eu só tive o meu diagnóstico porque eu tive o meu filho, e ele teve diagnóstico precoce, e para o início do tratamento dele, nós estávamos, eu e o pai dele, em processo de separação, então ele estava bem agitado, né, por causa de toda essa situação, e nos foi indicado, né, pela equipe multidisciplinar que fosse feito, ao invés, nesse momento, procurar um psicólogo especializado em autismo, foi indicado para procurar um psicólogo da terapia sistêmica familiar. Aí, assim, quem foi para a terapia foi a mãe, que a mãe aceitou fazer a terapia. Em meio ao processo terapêutico, né, em contato com a mãe, que
estava sempre mais presente, né, nesse processo de terapia sistêmica familiar. Quem vai mais é a mãe, com contato com a criança, e nós temos contato com a fono, o neurologista, né, enfim. Veio a suspeita e depois comprovado o meu diagnóstico por consequência do diagnóstico do meu filho Lucas. Então, para mim foi libertador, porque até então eu tinha muitos conflitos comigo mesma, não conseguia compreender a mim, ao outro, a minha família, tinha muitos conflitos, principalmente com a família, com a sociedade em geral. Eu não os compreendia e a sociedade também não me compreendia. Por isso que o autismo foi libertador. Por quê? Porque a partir do momento que eu tive consciência de quem eu realmente sou, o que realmente era a minha condição, que eu tinha um transtorno do espectro autista, eu pude ajudar melhor o meu filho, porque a gente tem muitos pontos de identificação, eu pude ajudar muito ele e a mim mesma, né? Porque aí eu fui atrás do meu diagnóstico, veio o diagnóstico de fato e na medida do possível eu vou me tratando e tratando o meu filho. E esse libertador não tem muito assim com palavras como explicar, porque você teve a sua autoidentificação, né? Eu tive a minha autoidentificação e não tem nada melhor do que você saber o que você é de verdade e saber fazer, como, quem procurar, quem pedir ajuda. E eu tenho procurado contribuir no tratamento do meu filho e contribuir com a sociedade no geral enquanto pessoa autista. O que está ao meu alcance, os conhecimentos que eu fui adquirindo, eu tenho procurado ajudar a sociedade a compreender melhor o autismo, os transtornos mentais e procurar contribuir, deixar um legado para esse mundo lindo, né, que é a vida, esse momento que a gente está passando, e ajudar a sociedade a evoluir e a compreender melhor, cada vez melhor, o autismo. Sou Fabrício Pissaia, eu sou autista. Sou Cledir Salete Pissaia, resido no município de Palma Sola, sou professora, atuo na educação há 10 anos já, tenho um filho que tem autismo e adotei ele em 2003. Minha dificuldade que eu enfrentei com ele foi aos 4 anos de idade. Percebi que ele não se desenvolvia igual uma criança com 4 anos. Ele não falava. Ele começou a falar as primeiras palavras aos 6 anos de idade. Quando ele aprendeu o alfabeto na escola, aí que ele começou a falar as primeiras palavrinhas. Então, ele hoje é considerado autista pré-verbal, por ele se comunicar muito pouco. E aos 9 anos de idade ele foi diagnosticado com possibilidade de ter autismo com mental moderado e síndrome de Asperger. A síndrome de Asperger é por ele não se comunicar 100%. Mas meu desafio foi que eu procurava os médicos e cada vez que eu ia ao neuro, ao psicólogo, ao psiquiatra, antes dos 9 anos, eu voltava chorando, porque eles me relatavam que ele só teria um bloqueio emocional por ele ser abandonado pela mãe, mas eu não me contentava com isso, porque eu percebia que não interagia com outras crianças da idade dele, ele somente brincava só com um tipo de brinquedo, ele não falava, e para mim eu me sentia para baixo, porque eu queria ver o Fabrício levar uma vida normal.
E ele não tinha amiguinho, porque os amiguinhos não brincavam com ele, porque ele não falava. E tinha que estar indo na escola quase todas as semanas, porque as profs não se adaptavam a trabalhar com ele. Então, foi um desafio muito grande para mim e a minha família com o Fabrício. E a gente sofria muito, porque tinha pessoas que diziam que ele era muito mimado por nós, e, sabe, as pessoas não entendiam o que seria o autismo. E eu, a partir que ele foi diagnosticado com possibilidade, comecei a pesquisar, mas sempre tudo me indicava que ele tinha os traços de autista. E aos 9 anos ele começou a frequentar o AI da PAI, fazer as terapias com a psicóloga, terapeuta, fonoaudióloga. E hoje ele leva uma vida normal dentro do limite dele, mas ele sofre, né? E a gente sofre junto, porque as pessoas não conversam, ele sempre é uma criança que está sempre isolada na sociedade. Então isso é um preconceito. E eu espero que essa barreira de preconceito e discriminação na sociedade seja quebrada, porque isso afeta a gente como família. E eu como prof, o meu maior desafio é dar uma aprendizagem de qualidade e garantir um direito igual aos outros na sociedade. Olá, meu nome é Juliane e sou professora na PAI de Pomerode já há 21 anos, mas atualmente eu estou afastada, tratamento de saúde em decorrência de um acidente que eu sofri. Bom, eu vou falar com vocês um pouco sobre a minha vivência com os alunos autistas. Em Pomerode, esse tema ele vem sendo tratado de forma na qual busca se qualificar a grande maioria das pessoas, tanto comércio, escolas, até as famílias dos alunos, né? Inclusive, esse ano, na Festa Pomerana, teve um espaço todo voltado para o público com espectro autista. Então, eles puderam acompanhar a festa de forma mais inclusiva, né? De forma mais voltada ao mundo deles. E como essa demanda ela vem crescendo cada vez mais, os pais e a sociedade, eles estão buscando algum tipo de apoio para melhor atender as pessoas que estão dentro do espectro. Uma experiência que tive com a última turma que eu trabalhei na APAI e que me chamou muita atenção foi uma aula passeio que a gente fez ao shopping, onde que os alunos da turma de preparação para o mundo do trabalho foram sozinhos explorar a praça de alimentação, a fim de desenvolver a autonomia e o sistema monetário. E o que me chamou a atenção foi a autonomia que eles tiveram e souberam lidar com as pessoas que não eram conhecidas deles do dia a dia, né? E o fato também do shopping estar preparado para lidar com esse público. A gente sabe que ainda existem lugares que não estão preparados, mas penso que a inclusão ela precisa ser avaliada por conta dessas pessoas, que precisa ainda trabalhar bastante a inclusão, né? Pois o assunto autismo, ele vem crescendo e se tornando cada vez mais forte. Olá, sou Larissa, mãe do Túlio. Túlio tem 3 anos e 8 meses, foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade, então a gente vem acompanhando, né, esse lado autismo, assim, né, já há bastante tempo. O que acontece? Hoje, na sociedade, é tudo muito atual, é um tema atual, as pessoas não sabem como lidar. Quando a gente vai num parque, e entrar em um parque, eu tenho que conversar com quem tá ali, avisar, o Túlio não faz contato social, ele não brinca, ele pode ter atitudes como, por exemplo, de
pegar o brinquedo do outro, né? Chorar, empurrar, porque é uma criança atípica e às vezes as pessoas não entendem aquilo ali. Você tem que explicar e as pessoas vão criando opiniões, né, do achismo. E é difícil, às vezes eu acho que precisaria trabalhar também o emocional desses pais, né? Alguns pais têm medo de entrar no assunto por acharem que os seus filhos também vão ser em comparações, né? E é difícil, mas a gente vai, né, conseguindo. A gente tem que pensar nos nossos filhos. O autismo não é uma doença, o autismo é uma condição neurológica, né? Existem vários tipos de autismos, vários tipos de casos. Eu acho que precisa um pouco mais de conscientização, empatia com os pais, porque são crianças diferentes e precisam um pouquinho mais de atenção. Oi, meu nome é Rafael, eu sou autista, eu tenho 18 anos e eu tenho bastante dificuldade para socializar, conversar com as outras pessoas, fazer amizades. Olá, me chamo Jamile, tenho 48 anos, sou mãe do André de 11 anos. O que tenho a relatar é que quando se recebe o diagnóstico, não temos o apoio e o suporte necessário que precisamos. As terapias são difíceis de se conseguir. A saúde não tem profissionais para trabalhar com nossas crianças para que elas possam se desenvolver. E quando se tem, é uma fila de espera imensa que a gente espera por muito tempo, até por anos. A educação, né? Eu acho que precisa de profissionais capacitados. A escola tem que estar preparada para receber essas crianças. Na minha opinião, a sociedade não acolhe. O meu maior desafio hoje são as terapias com o André, porque quando se tem dinheiro, está tudo certo. Agora, quando se não tem, aí a gente fica com problema, né? Porque temos que dar jeito, que correr atrás. Então, o meu maior desafio hoje são as terapias com o André. Olá, meu nome é Carla, tenho 34 anos, sou de Joinville, Santa Catarina. Sou mãe atípica de 3 crianças. Eu tenho 2 meninas de 8 anos, as minhas gêmeas, nível de suporte 1, e um menino de 4 anos, nível de suporte 3. Eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a maternidade atípica, sobre a minha realidade. E eu já vou começar dizendo para você, mãe atípica, e reafirmando para mim que não é fácil, que não temos que ser perfeitas, que não somos essas guerreiras que todo mundo fala. Tem dias que eu choro, tem dias que eu desmorono, tem dias que eu acho que eu não vou dar conta, tem dias que eu tenho certeza que eu não vou dar conta, tem dias que eu me sinto totalmente insuficiente. Eu vivo numa realidade que eu tenho que conciliar o meu trabalho com terapias, com casa, família e tudo mais. Sou professora na rede estadual. Existe uma lei que o professor ele tem o direito de reduzir carga horária, porém eu sou professora ACT. E nós, ACTs, não temos nenhum direito de levar os filhos no médico. Quem dirá reduzir carga horária para levar numa terapia? Essa semana eu tive que abrir mão de ampliar minha carga horária, porque eu não poderia dar a primeira aula e a escola não tinha uma flexibilidade nos horários e eu não pude assumir as aulas da tarde e da noite por conta disso. Mas eu já estou acostumada e a prioridade na minha vida sempre vai ser os meus filhos. Mas eu vivo naquele dilema. Ou eu trabalho e tenho dinheiro para pagar as terapias, mas eu não tenho tempo. Ou eu tenho tempo para levá-los na terapia, mas eu não tenho dinheiro. Então essa é a minha realidade hoje.
Muitas vezes eu sou privada de levá-los em terapia, de conversar com uma psicóloga, com a fono e etc. E tenho que pedir para terceiros levar porque eu não posso, porque eu estou trabalhando. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que faz tudo valer a pena? Sabe o que toda essa dificuldade, o que faz todas essas dificuldades se tornarem minúscula? É quando no outro dia, depois de um dia extremamente difícil, eu acordo e vejo os meus filhos evoluindo. Eu vejo que eles tiveram um mínimo que seja de um progresso. Minhas filhas estão lendo. Isso faz tudo valer a pena. Isso é uma vitória imensa. Às vezes para você que está assistindo esse vídeo pode ser, o meu filho conquistou isso, meu filho conquistou aquilo. Para mim, as minhas filhas estarem alfabetizadas é algo que é a vitória da minha vida. Porque quando eu peguei o laudo, ficou tudo tão incerto. Eu não sabia, eu não tinha todas as informações que a gente tem hoje em dia. Então, o que eu quero dizer para você, mãe, para você, pai, vocês não estão sozinhos. Apesar de que a maternidade atípica é extremamente solitária, porque a gente se afasta de todos. A gente vive em prol dos nossos filhos. Então, por isso, as redes sociais são tão importantes. Por isso o dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, é tão importante, porque a gente precisa falar. E a única coisa que eu quero para os meus filhos é que eles sejam incluídos na sociedade. Que eles possam viver igual qualquer criança. Que eles tenham direito às terapias. Que eles tenham seus direitos garantidos. Porque nós, mães, a gente sempre tem que lutar, nós mães atípicas, sempre temos que lutar pelos direitos dos nossos filhos. Somos consideradas chatas, somos consideradas loucas, porque, nossa, essa mãe é muito chata. Essa mãe já vem com 2 pedras na mão. Mas é que a sociedade nos faz ser assim. A sociedade nos faz ter que lutar pelos direitos dos nossos filhos sempre. Então a gente vive com o pé atrás, sim. E não é porque a gente quer ser assim, porque a gente não quer. A gente quer viver normalmente. Então por isso é tão importante esse espaço que a deputada Carminati está nos dando. Esse espaço de fala. Esse espaço de mostrar a nossa realidade para outros pais, para que esses pais sintam que também não estão sozinhos e que a gente pode falar, e que a gente pode conversar, e que a gente pode disseminar informações. E isso é importante para que nossos filhos cresçam bem, para que nossos filhos sejam incluídos nessa sociedade, para que realmente exista a inclusão. Então sim, vamos falar sobre o autismo. Pessoal, me chamo Jaine, sou uma mãe atípica e presidente da AMA, de Abelardo Luz. E eu gostaria de passar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência enquanto mãe atípica. Eu tenho 2 filhas, a Ana Luísa, que é uma criança dentro do espectro autista. Ela tem 4 anos, teve diagnóstico precoce com 2 anos. A Lívia Maria também tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Ela teve o diagnóstico no ano passado. E a vivência, né, no dia a dia é mais difícil do que, né, pessoas que não convivem diariamente com a gente. Então, a gente tem muitos desafios a serem enfrentados. É terapia, é busca por profissionais capacitados, é tentar adaptação na escolinha. Então tem todo um processo por aí. É bem difícil, porque você tem que passar
muito tempo na fila de espera para conseguir um profissional, a medicação. Então, assim, a Ana teve o diagnóstico com 2 anos, mas eu consegui identificar algumas características de autismo. Ela não tinha nem 1 ano ainda, então foi bem cedo mesmo. E a partir dali a gente começou a procurar. Tudo que eu ouvia antes do diagnóstico é que eu era louca, que a minha filha não era autista, que eu estava procurando doença nela. E depois do diagnóstico, aí vem aquela frase, né, escondida atrás de todo um capacitismo, que ela não tem cara de autista, que ela é muito bonita para ser autista, que ainda bem que o autismo dela é leve, mas é leve para quem? A minha filha, muitas das vezes ela passa uma semana inteira, 15 dias, 1 mês, comendo apenas um alimento. Ela enfileira brinquedos, ela tem hiperfoco em água. Então ela tomava banho em média 20 vezes ao dia. E não é exagero. É quase, às vezes era até mais, mas assim, 20 banhos por dia. Ela tem hiperfoco em super-heróis. Então ela só usa roupas de super-heróis, fantasias, para ser mais exata. Ela não usa outro tipo de roupa. E ela quem encontra pela rua aí vê, ela tá sempre de Homem-Aranha, Superman, Capitão América, Homem de Ferro. Então, assim, a vivência, né, a experiência vivida no dia a dia é diferente de encontrar a criança uma vez ou outra, né, e dizer pra mãe que a criança não parece autista, porque não convive. A adaptação dela na escolinha começou muito bem, mas depois, pelo fato do barulho, as crianças falando alto, ela não tinha muita convivência com outras crianças, então a adaptação foi bem difícil. É difícil, né? Ela tem muita dificuldade na interação social, ela brinca bastante enfileirando objetos ou empilhando objetos. Essa foi uma das características também que me chamou a atenção antes do diagnóstico dela. Agora não mais, mas ela andava muito na ponta dos pés. E a gente sempre corrigia. A postura dela também, que ela sentava em W, eu sempre corrigi muito, porque além de prejudicar, né, a coluna da criança, acaba tendo aquele hábito de sempre sentar nessa posição. Então, é bem difícil porque ela não entende quando você fala que ela não pode fazer tal coisa naquele momento. Porque para o autista o não é como se você estivesse falando que ela nunca mais vai ter acesso àquele objeto, ou aquele alimento, ou aquele ambiente que ela gostaria de ir muito. Se você fala não, ela não entende. Então a rotina para a Ana é muito importante, muito importante. Então se você tira qualquer pinguinho de ir da rotina dela, ela já entra em crise. E é bem difícil a vivência no dia a dia. Mas a gente vai levando. Nós criamos a AMA aqui no município para ajudar as mães atípicas que receberam o diagnóstico agora, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente vive um luto. Porque você entra no consultório e sai com um laudo. E ali você percebe que aquela vida que você tinha antes do laudo não vai mais existir. Que você vai ter que correr atrás de terapias, atrás de profissionais, atrás de medicações. Oi, tudo bem? Eu sou a Jaqueline, sou do extremo oeste de Santa Catarina, da cidade de Mundaí, e eu sou mãe do Thiago. Ele tem 5 anos e ele é autista nível 3 de suporte. Uma das dificuldades que a gente enfrenta aqui na nossa cidade é a verdadeira inclusão das crianças autistas na sociedade, com atividades que incluam eles, né? E também a real conscientização do público em geral, né, referente ao autismo. Oi, eu sou o Eduardo, eu sou autista. Olá, eu sou Pedrinho Rutes. Olá, eu sou a Ana Cláudia. Nós somos pais de um homem bonito. De um jovem. João, apresenta-se aqui, por favor. Este é o João Pedro, o nosso filho, e essa que ele pegou é a Bel. Beleza, João, pode voltar, assim, fazer o que você estava fazendo. Pois então, nós somos pais
desse moço, ele é autista, né? Ele tem autismo nível 2, ele tem um déficit intelectual. Ele tem deficiência intelectual e ele tem TDAH. Pois então, a nossa experiência como pai de um menino que ele tem essa especificidade é bastante interessante. Nós, na verdade, nos julgamos bastante especiais pelo fato de termos sido contemplados por Deus com um membro da nossa família com essa qualidade que nos fez crescer bastante também, né? Sim. A dona Ana Cláudia, por exemplo, quando o João Pedro nasceu em 2005, então logo nós vimos que ele tinha algumas qualidades diferentes dos outros e algumas qualidades e por exemplo, assim, na igreja, na escola, na família, nós acabávamos tendo que ter algumas restrições, porque existiam comparativos, existiam alguns desconfortos, o que fez nós nos autoproteger mais enquanto família, né? E a Ana Cláudia, por conta de todas essas nossas necessidades, que corremos muito em nível de Hospital Pequeno Príncipe e temos muito poucos profissionais, ela foi fazer educação especial. Eu fiz a graduação em função também de que não se tinha tanto profissional que tinha essa graduação. Então daí quando eu pude fazer, eu aproveitei porque a gente tinha necessidade de saber o que é o autismo e saber como lidar com o João. E daí, quase não tendo profissional na cidade, a gente teve que correr atrás, a gente teve que ir em busca do conhecimento. Pois é, e dentro disso tudo, as necessidades, assim, a gente percebeu algumas coisas muito interessantes. A maioria das famílias que tem um especial como esse, um ser especial, eu digo porque eles são especiais. Ninguém é tão amoroso quanto o nosso João, assim, verdadeiramente. Mas ele não se cansa de ver o pai com a mãe dele sendo namorado, e sendo amante, sendo cúmplices, sendo responsáveis, enfim. Dentro disso tudo, a gente percebe assim como nós somos uma família, não queremos dizer que nós somos especiais, mas é muita exceção do que a gente vê via de regra, assim. Um determinado dia eu falava com uma pessoa bastante especial em Curitiba, e ela dizia assim que eu prestasse atenção, mas quase todas as famílias que tinham um portador de necessidades assim, era formado tão somente pela mãe, porque o pai abandonava. No Brasil, esse movimento extremista que se cria, ele está acendendo, né, Ana, algo muito sério, que é o machismo estrutural. E que por isso os pais acabam, aquela velha hipocrisia que diz assim, homem, imagem e semelhança do Criador, ele não pode ter um filho que não seja perfeito aos olhos dele, né? Sim, a gente sabe que mais de 90% dos pais, né, dos masculinos ali na questão, abandonam a mãe e a criança, por não ser a criança perfeita que ele gostaria de ter. Então, por ter alguma necessidade especial, o pai acaba abandonando. Eu conheci uma pessoa especialíssima, o Dr. Lédio Rosa, e esse homem ele dizia assim que ele frustrou muitos sonhos do pai dele. Então uma das primeiras coisas que nós recebemos da profissional que fez o exame neuropsicológico dele, era que nós aprendêssemos a viver o luto primeiro, né? Que o nosso filho não seria talvez como o filho do vizinho, como o filho da... E essas comparações eram terríveis, nós precisamos nos afastar um pouco de pessoas... social, né? Das pessoas que teciam comparações, por exemplo, assim, poxa, mas o João tem 10 anos, o Maico tem 3, tem 4, e consegue fazer coisas que o João não consegue. Isso nos fazia muito mal. Isso criava constrangimentos para o João também, nós não sabíamos.
E ele sempre queria brincar com crianças menores, porque a idade mental dele era assim. Então nós decidimos ir abandonando tudo isso, né? E hoje, quando falávamos desse extremismo que se apresenta, dessa extrema direita que se levanta no mundo assim, nós temos muitas preocupações em trazer, que pode surgir à tona, movimentos como o da Segunda Guerra Mundial, que os primeiros aí para os campos não de concentração, mas de extermínio, eram portadores de necessidades especiais, né? Como tinha no Brasil a cidade no jogo mais de manicômio em Minas Gerais, Barbacena, né? São Paulo, Juqueri, que eram jogados lá como depositário de loucos mesmo. Em Porto Alegre nós passamos outro dia o Hospital São Pedro e tantas outras no Brasil. Instituições, né? Instituições em que eram colocadas essas pessoas especiais. Eu digo que especial mesmo. Nós crescemos muito a partir de, né, Cláudia? Sim. Mas elas não eram indesejáveis para a sociedade. Mas nós percebemos, aqui nós moramos em Mafra, já existe um grupo bastante bem organizado de mães. Eu sou um dos poucos metidos, dos poucos homens que está lá no meio. Mas experiências maravilhosas nós já colhemos e também podemos oferecer acerca de algumas coisas, mas a gente tem que sempre estar prestando atenção, né? Por exemplo, o hiperfoco deles, a seletividade alimentar, entender que algumas coisas têm que ser repetidas muitas vezes para eles, né? Sim, muitas vezes, porque daí ele consegue colocar na rotina dele. Ele colocando na rotina, daí não vai precisar tanto empenho assim. Mas ele demora um bom tempo para o autista conseguir lembrar o que é para fazer todos os dias. Então, por isso que é importantíssima a rotina estruturada. Que daí ele vai saber exatamente o que ele tem que fazer, em que momento isso vai acontecer. E ele não se desorganiza tão fácil. Porque ele tem que ter essa previsibilidade para ele não se desorganizar. Para ele fazer tudo numa boa, sem estresse nenhum, nem para ele, nem para o professor também, nem para a família, porque daí a família acaba se desestruturando e não sabendo lidar com a criança. E é possível, pais, assim, é possível fazer com que ele desenvolva-se tanto quanto outros. Eu e a Ana percebemos logo, muito antes dele ter um laudo, que ele era especial e que nós precisávamos tratá-lo como especial. Ou seja, não o tratarmos como um bibelô, mas saber que ele carecia de um pouco mais de atenção do que outro. O João, ele tem 19 anos, ele concluiu o ensino médio já, né, com notas maravilhosas, né, assim, coisas espetaculares, mas nem eu nem a mãe dele nunca desistimos, assim como a irmã dele. Também não. Ele já fez um curso de assistente de informática. Hoje ele está numa escola estadual também, no SEDUP, fazendo curso de técnico em informática. Mas nós enfrentamos alguns dissabores. Até o ano passado ele tinha segunda professora. Este ano ele não tem. E isso está sendo um problemão para nós. Assim. Nós estamos assim, todo dia assim, sabe, atenção, assim, mas isso é uma atenção que nos é normal. Por exemplo, a aula dele termina às 10 horas, eu saio já muito cedo de casa, porque eu tenho que parar o nosso carro na frente do portão, e para que ele não se perca, para que ele, quando ele saia da sala, ele tenha um olhar assim já. Ele precisa disso, ele precisa ter sempre a referência para ser vista, sabe? Pelo pai ou pela mãe, enfim. Por isso a importância também, né, dele ter esse como professor. Porque daí essa rotina estruturada, quem vai montar é o professor. E é o professor de educação especial. E isso dá previsibilidade para ele dentro da escola, onde não se tem tanto essa desregulação
que a gente procura tanto nas escolas fazer com que a criança se sinta confortável lá dentro da escola, se sinta bem na sala de aula, para que ela consiga passar o tempo todo da escola bem e consiga aprender bem. E a gente sabe que muitas crianças, elas chegam com um déficit muito grande e acabam aprendendo muito, mas com a ajuda do segundo professor, que vai montar essa rotina estruturada para que ele tenha essa previsibilidade e tenha esse conforto na escola. Existem muitos passos a serem alcançados ainda, né, Ana? Mas muito Sim. já se foi conquistado. Muito já se foi conquistado. Por exemplo, assim, essa questão que a Ana fala do segundo professor é muito importante. Porque, por exemplo, assim, o João, se ele não entender algo numa primeira aula e ele não tiver com o segundo professor ali, o segundo professor vai imediatamente contornar isso. Agora, se ele não entendeu, e ele pode travar, e ele vai talvez até a última aula, e talvez outro dia ele não queira ir para a sala de aula, ele não queira mais ir. Então tem que se ter um cuidado, e o segundo professor é algo tão elementar, assim. Se você pergunta para o João, da primeira série do ensino médio até hoje, ele dos outros professores, assim, até ele não lembra muito, mas do primeiro professor ele lembra sempre, do segundo professor, ou melhor, porque é quase siameses um com o outro, né? Então, gente, nós queremos transferir essa experiência nossa e fazer cor aquelas palavras daquela profissional, né, Cláudia? Sim. Nunca desista do teu filho, mas mostre para ele que você o ama. Mostre para ele que vocês, casal, se amam. Ele precisa disso. Ele precisa desta referência. A escola precisa saber também que ele tem, os pais dele estão absolutamente interessados, não estão tentando autoprotegê-lo, estão tentando fazer com que ele cresça, mas estão atentos ao crescimento. Sim. E também à violação dos direitos. Sempre nós temos bastante claros, né, Ana, pela idade, o João não abarca mais o conselho da criança e do adolescente, mas pela especificidade, sim. Existe o estatuto da pessoa com deficiência, o abarca também. De repente, pai, vocês não conseguirão um BPC para o seu filho como nós não conseguimos para o nosso João, por conta de que temos um pouquinho, uma renda que ultrapassa isso. Mas Mateus, no Evangelho de Mateus, diz assim: olhai os lírios do campo, eles nascem, crescem, perfumam e embelezam. Cumprem toda a sua missão. E no momento devido, o Criador simplesmente os leva. Então, gente, esse é o papel da gente, né? É crescer como os lírios, bonitos, belos e formosos, e saber que nós não crescemos apenas em tamanho e idade, mas nós crescemos para ter isso, né, também, essas experiências para poder transmitir. Dessa maneira, né, Ana, nós nos colocamos à disposição de quem porventura possamos servir, possamos ser úteis. Beleza? Beijos.